Eu noto uma discrepância no caminho espiritual entre aquilo que a gente contempla, que a gente acredita que sabe, e as áreas, os aspectos que estão em desarmonia da nossa vida. Isso mostra, evidencia que a gente não sabe integralmente. Quando você está seguindo, está procurando viver um caminho espiritual de uma vida mais harmoniosa, com valores que vão se alterando ao longo da caminhada, esse conhecimento das cartas de Cristo, gradualmente ele vai te dando força, ele vai te dando convicção, ele vai te dando uma força interna, uma integridade que ao longo do processo às vezes a gente confunde um pouco e acha imperceptivelmente, não chega a ser uma arrogância, a gente se confunde que o conhecimento das cartas, nós somos ele. O conhecimento das cartas eu tenho como absoluto, mas eu tenho convicção, e a minha vida denuncia isso, as áreas imperfeitas da minha vida, as áreas que têm que ser trabalhadas, as áreas que estão em desarmonia, ela denuncia que eu não sou esse conhecimento ainda, que eu estou preso, assim como você, numa condição humana. A gente enxerga através de frestas, impelido, condicionado por um ego, mas isso é um equívoco inerente ao caminho, é onde a gente confunde esse saber intelectual com esse saber de consciência, com esse saber vivencial. Ou seja, a gente tem a teoria, mas ainda há uma lacuna entre essa teoria e a prática da vida, entre saber mentalmente esse conhecimento e ser esse conhecimento mental, emocional e de ação, aonde se unifica esses aspectos de conhecimento e vira um saber integral. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um equívoco que provavelmente possa acontecer com você. E aí você se fecha a tua perspectiva enclausurada, que você está olhando através de frestas, e passa a achar que alcançou um conhecimento espiritual, mas que de fato você ainda não é, eu ainda não sou. Então isso é um cuidado que tem que se tomar ao longo do caminho, porque é muito tênue, ele é muito imperceptível aos nossos olhos, ao nosso próprio ego, à nossa própria vaidade intelectual, e aí a gente passa a achar que está num ponto mais alto que o outro, colocando até uma qualificação de saber, eu sei, e o outro ainda não sabe. Mas a vida ela é muito ampla, ela é muito abrangente. A gente não sabe a realidade do outro interna. Esse processo ele é mais um caminho de autocura, de denunciar a própria sombra, do que um caminho de você achar que é melhor que o outro. Na verdade, é um caminho que é inevitável e faz parte do processo, essas rivalizações com a tua própria sombra, e saber que a confusão psicológica, a confusão dessas realidades vem antes da clareza. Se você está confuso ao longo desse processo e tem momentos de clareza seguidos por momentos de repugnância da tua persona, é esse o caminho. Você está na direção correta. A clareza factual, a clareza interna, ela vem ao longo desse processo. Não tem como alcançar essa clareza se você não rivaliza com essa persona que foi memorizada, que foi um subproduto dessa ligação e rejeição do teu ego. E acho que ele fala um pouquinho a respeito disso, que eu estou comentando, que vem de um insight próprio, de uma percepção própria, de que à medida que você vai conversando com outras pessoas,
que você vai ouvindo, que você vai se calando, que você vai se purificando no teu hábito de julgar. E por que não lendo outros livros que são percepções relativas de pessoas relativas assim como eu? Elas adicionam, somam, elas nos dão a capacidade de ver de uma outra perspectiva, e isso soma a nossa relatividade. E quando você volta ao conhecimento das cartas, que é absoluto, mas que sempre será parcial, porque eu estou numa perspectiva humana, né, de ego, a minha espiritualidade ainda é muito relativa, ainda é muito superficial, eu vejo que eu aprendi com essa relatividade alheia, e isso me coloca numa percepção mais ampla. E aí eu percebo de outra maneira, de uma maneira mais abrangente, aquilo que eu tinha como já convicto, né? E na verdade era um enclausuramento meu. Eu via de uma perspectiva muito apertada, muito privada, muito pequena. Ele fala assim na página 141. Líderes religiosos, respeitem a sua congregação, porque vocês não sabem qual a compreensão e progresso espiritual que está ocorrendo nas mentes daqueles que aparentam ser humildes e de nenhuma importância na sociedade. Líderes religiosos, parem de criticar outras religiões, porque vocês não conhecem as alturas do conhecimento espiritual, percepção e iluminação que seus partidários podem ter alcançado. Líderes religiosos, compreendam que vocês mesmos, são tão espiritualmente avançados quanto for a sua percepção pessoal da realidade. Se você não tem nenhuma percepção do que se encontra além do véu de seu mundo material, você pode ser religioso, mas não tem uma consciência espiritual. Você veja como é antagônico esses caminhos e como esse conhecimento, ele não pode virar um dogma, ele não pode virar uma crença, porque aí ele te enclausura, aí ele te define e te continua, né, e te enclausura nessa pequenez de perspectiva, nessa pequenez humana de consciência. Este é o ideal verdadeiro, a verdadeira aspiração, a meta mais elevada, compreender e experimentar, veja, compreender e experimentar a fusão, né, desse conhecimento adquirido, mental, psicológico, e experimentá-lo no âmbito emocional, no âmbito das tuas atividades, confrontando-se, compreender e experimentar a realidade que está por trás e dentro das coisas, dando a elas o seu ser individual. Aonde que a gente expressa essa pseudo-espiritualidade nossa, né? Pseudo porque ainda não é, né? Estamos buscando. Achamos mais do que de fato é. Na vida. E aí, essa vida é totalmente equilibrada em todos os aspectos? Não. E quando a gente percebe, e isso é muito palpável, é muito factual, percebemos que ainda não somos. E então temos que nos colocar numa condição de que ainda não somos. De mais humildade, de mais capacidade de ouvir, de enxergar, de perceber e de não julgar. Porque é através dessa calmaria psicológica que a gente enxerga a si mesmo e cresce em decorrência dessas experiências e dessa atenção. Você pode chamar a realidade de Deus, Alá, Jeová, inteligência infinita, mente divina, consciência divina ou tal. Todos estes nomes significam a fonte de seu ser, suas origens criativas. Veja, independe da terminologia. Eu estou terminando de ler um livro que chegou a mim e fazia algum tempo, não muito tempo, mas fazia algum tempo que eu não lia outros livros, estava mais condicionado nas cartas, e isso de certa maneira deu uma enclausurada na minha percepção e me colocou convicções
que na verdade são equivocadas em determinados aspectos. Por quê? Porque a minha vida vem denunciando determinados aspectos a serem trabalhados. Então esse conhecimento intelectual do qual eu tenho, naquele aspecto da minha vida onde está aparecendo um bloqueio, eu não estava conseguindo usar. Eu estou muito condicionado, está muito memorizado nos meus hábitos, naquilo que eu tenho como verdade, e que estava demonstrando que talvez eu precisava de uma perspectiva mais ampla. E aí que eu coloco a relatividade, de você se abrir a essa relatividade humana, de aspectos que talvez você precisa se trabalhar. E aí esse livro trouxe outras terminologias que tudo se encaixa nas cartas. Repito, o conhecimento das cartas é absoluto. Tudo que for aspecto da verdade se encaixa na verdade. E eu tenho uma facilidade de ponderar muito essas terminologias em outras culturas, em outras perspectivas, e eu consegui ponderar nesse livro também, e trouxe, e ele me deu uma outra perspectiva. Ele me abriu algumas portas que estavam cerradas. A gente tem que se permitir a fazer isso, mas para que isso aconteça, a gente tem que sair dessa infalibilidade de que estamos estudando um conhecimento absoluto, mas que para nós sempre será relativo, sempre será parcial. E me ajudou muito, porque eu vi determinados aspectos da minha vida que eu tenho que dar um outro grau de conotação, um outro grau de importância. E que isso não desmerece outros aspectos. Eu estou colocando talvez aqui de uma maneira muito enigmática por cima, mas isso eu coloco assim para você perceber no aspecto da tua vida, que é a mesma coisa. São aspectos a serem trabalhados. Então a gente se colocar sempre numa interpretação relativa, que ainda não sabemos. Somos eternos buscadores. E à medida que a gente se abre, a gente recebe. Todos esses nomes, todas essas terminologias, elas estão dizendo a mesma coisa. Mas se você se condiciona à terminologia, você se enclausura. Vira um dogma. E dogmas aprisionam, não libertam. Não se pode ter aspiração mais elevada do que esta, a de compreender e experimentar a realidade por trás e dentro de todas as coisas, alimentando e sustentando todo ser individual. Esta foi a meta apresentada a vocês por todos os mestres iluminados que vieram à Terra. Todos eles sempre falaram a mesma coisa, mas talvez com terminologias diferentes. E aí gerou interpretações diferentes devido às terminologias diferentes. E é isso que a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente separa, a gente exclui e não inclui. Todos eles compartilharam da mesma visão, da mesma percepção e compreensão. Tais mestres foram tidos em autoestima, mas poucos de seus seguidores entenderam seus ensinamentos. Por que poucos entenderam? Esse trabalho que eu faço, esse compartilhar que eu faço, eu percebo que ele se fragmenta muito. Por que acontece isso? Porque esse caminho ele não pode ser explicado, ele tem que ser vivenciado. Então é possível que muito pouca coisa, na verdade são insights aqui que podem ecoar aí, né? De outra maneira, que vão gerar outros insights para você, mas o grande conhecimento, o grande saber, ele vem de experienciar, de experimentar em si mesmo. É por isso que você está vivo, é por isso que eu estou vivo, e é por isso que nós estamos aqui para viver, sobretudo, a experiência humana e descobrir, e, no determinado ponto, revelar essa espiritualidade
intrínseca do teu ser. Cada pessoa interpretava as palavras do mestre à sua maneira. A interpretação de cada um surgiu de seu próprio condicionamento e ideias pré-concebidas. É um desmantelar, né? É desmanchar o castelo para poder reconhecer a verdade e ser a verdade. E ser esse, conhecer esse teu ser, que é a tua própria identidade. Nesse livro que eu estava lendo, ele chama de própria identidade, que para mim é a mesma coisa. É o ser, é tudo igual. A maneira que ele percebeu o ser, ele chamou de própria identidade. Está tudo certo, está ponderado. Eu consegui receber aquela perspectiva. Eu não estou enclausurado à terminologia em si. E é isso que a gente precisa, estar aberto a essas percepções. Em sua vida pessoal, lembre-se a cada momento de que seus pensamentos, palavras e ações não têm influência apenas em sua vida futura, mas que também afetam as pessoas com quem se relaciona em qualquer momento. Sim, as palavras são formas de consciência, né? Quando você está tecendo, deliberando a respeito de qualquer assunto, você está atingindo o outro, penetrando, engrandecendo, enaltecendo, desmerecendo. Isso vai ter uma repercussão para ele, para você. Nós estamos num âmbito eletromagnético de consciência e é na consciência que a vida fundamentalmente acontece. Nossas percepções aos sentidos, que nós dependemos dos sentidos, elas são muito superficiais, muito físicas, muito não sensoriais, definem muito pouco daquilo que é. E aí podemos nos tornar muito cegos, essa cegueira sensorial, muito materialistas, entre aspas.